Esse vídeo é para você entender tudo sobre estenose espinhal lombar. Vamos lá. Preparei essa apresentação aqui para a gente entender o que é a estenose espinhal lombar. Então, primeira coisa para entender é entender o que significa a palavra estenose, tá? Então, a estenose para qualquer região do corpo significa uma diminuição, um estreitamento de um calibre, ou de um vaso ou de um espaço. No caso das estenoses espinhais lombares, é a diminuição do espaço por onde passam as inervações. Então, diminuição do forame, onde sai a raiz nervosa, ou diminuição do canal vertebral central, por onde passa a medula, tá certo? Então, entendendo que é estenose e estreitamento, fica mais fácil a gente entender o restante, tá? Então, aqui tem uma imagem, ó, onde está a certinha verde ali, ó, aqui a gente vê uma vértebra com estenose, com diminuição do canal central, e do outro lado, no outro verdinho ali, ó, o canal normal. Então, a vértebra vista de perfil assim, ali nós estamos vendo, ó, a vértebra por cima, tá? Uma visão axial que a gente fala. Então, esse canal, ó, por onde passa a medula. Então, fica fácil aí de entender o que é uma estenose. As causas mais comuns, existem várias causas, mas as mais comuns, e a gente vai mostrar cada uma delas. As protusões discais, a hiperostose da faceta articular, o espessamento do ligamento amarelo e as espondilolisteses. Vamos falar o que é cada um. Vamos começar, ó, ampliando essa imagem aqui, vai dar pra gente ver bem, ó. É a vértebra que eu estou mostrando desde o início lá. Então, ó, a vértebra, a mesma que essa aqui, ó. Então, olha lá. Dá pra gente ver aqui, ó, onde está em verde, a setinha verde, o recesso lateral, por onde saem as raízes nervosas, sensitivas e motoras. Veja que no meio a gente vê um monte de pontinho. Por que tem um monte de pontinho? Porque na lombar são raízes da cauda equina. Tem esse nome porque se assemelha à cauda do cavalo. Então por isso que a gente vê esses pontinhos assim. A segunda setinha aqui verde mostra a faceta articular. Então repare bem nessa faceta articular, uma faceta articular normal. E a gente vai mostrar na outra imagem o que é a hiperostose facetária, o aumento dessa proeminência óssea aí, tá bom? Desse osso aí, dessa região da coluna. E olha só, essa outra setinha verde está mostrando o ligamento amarelo. Posteriormente aí a medula, ele também pode estar espessado e também diminuído o calibre do canal. Então veja lá. Vamos agora para a vértebra com estenose. E aqui é uma estenose tripla. Ó. Então nós estamos vendo aqui primeiro, ó, a estenose causada pela protusão discal. Depois eu vou mostrar um vídeo que não precisa necessariamente ser o disco, pode ser um osteófito nessa posição, tá? Eu falei para prestar bastante atenção naquele osso, a faceta articular. Olha a faceta articular aí com hiperostose, bem aumentado, comprimindo a saída da raiz nervosa ali, ó, tá vendo? E aqui, ó, o ligamento amarelo bem espessado. Então observe no meio ali, ó, que esse Vzinho aí é bem menor. Vamos voltar aqui, ó. É bem menor do que esse canal, tá? Então é um canal estrangulado aí, ó, encurtado, comprimido, enfim, pode dar o nome que quiser, mas é um canal com estenose, tá certo? A outra causa comum que a gente falou foi as listeses, o escorregamento, espôndilo, coluna, listese, o escorregamento da vértebra. Vamos ver essa imagem aqui que vai clarear bastante. Então perceba ó, o escorregamento de L4 em relação a L5, tá? É um escorregamento anterior, então a gente chama de anterolistese, tá certo? Perceba aqui de novo, olha a hiperostose de novo. Então, ó, somado o escorregamento da vértebra, a hiperostose e também uma protusão discal, causando aí a estenose, né, a diminuição do calibre do forame, por onde sai as raízes nervosas e sensitivas e motoras, tá? Nessa outra imagem aqui, ó lá a compressão. Nessa outra imagem aqui, fica bem evidente, olha lá, o estreitamento. Então, perceba que no espaço L3, L4 não há um estreitamento, mas o espaço L4, L5 há um estreitamento considerável, tá? Estenose do canal vertebral, causada ali, no caso aqui, pela protusão, né, discal, certo? Bom, para entender bem a fisiopatologia, existem duas fisiopatologias aceitas, bem aceitas hoje em dia. Uma delas
é essa que a gente está mostrando agora, que se assemelha muito a uma questão mecânica, algo comprimindo a raiz nervosa ou tocando a raiz nervosa e gerando essa dor. E a outra é que justifica aquelas pessoas que mesmo com estenose tem momentos que tem dor e tem momentos que não tem dor. Então, poxa, os momentos que não tem dor, a pessoa não tem mais a estenose? Então a gente sabe que a estenose ela é muito mais prevalente em pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas às vezes têm momentos com dor e os momentos que não tem dor. Mas se você pegar a imagem, a pessoa tem a mesma imagem, ela não mudou a protusão, não mudou a hiperostose, por que ela fica sem dor? E aí vem a segunda teoria da fisiopatologia, que é uma teoria química inflamatória. Ou seja, que a região, a química da região fica alterada e irrita a raiz nervosa, tá? Então essa é uma fisiopatologia aceita também. Mas vamos mostrar essa da mecânica através desse vídeo bem didático. Então, ó, a gente tem as lombares lá, né? Que a gente está falando de estenose espinhal lombar, então a gente fala só da lombar. As raízes nervosas, ó, da síndrome da cauda equina, né? Então as raízes saem pelo recesso lateral, motoras e sensitivas, através do forame, né? Igual tá mostrando na imagem aí. E aí a gente vai mostrar um osteófito, não tem disco nesse vídeo aí. Mas nós vamos ver aí um crescimento de um osteófito, olha lá, um osteófito ósseo que diminui também o canal. Faz a compressão, ó, perceba aí, faz a compressão, tá? Também tem hiperostose e essa compressão, olha lá, gera dor, no caso aí, ó, o nervo isquiático, tá? Também conhecido aí popularmente como ciático, tá bom? Então, deu para entender até aqui e agora nós vamos entrar na imagem. E em relação à imagem, a gente tem alguns tipos de técnicas de imagem e é importante a gente esclarecer cada uma delas. Então, por exemplo, vamos ver aqui um plano sagital em T2 e em T1. Qual a diferença de T2 e T1? Bem breve. T2 é sempre melhor para identificar edema, inflamação e ver a severidade da compressão neural. Esclarecer a extensão do estreitamento do canal espinhal e sua repercussão sobre as estruturas neurais. Já T1 é utilizado para avaliar principalmente a anatomia óssea ou as alterações relacionadas à gordura. Ajuda a identificar a compressão estrutural da estenose espinhal quando tem a parte óssea também. Então vamos ver aqui uma imagem em T2 que é bem clara. Veja lá no espaço L4, L5, uma protusão causando estreitamento, né? Um estreitamento grande aí do canal vertebral central. Então perceba que o líquido lá, ó, do canal vertebral central, ele fica mais esbranquecido, né? Essa é uma característica de T2, tá? Já, olha lá, ó, nessa região aqui, tá certo? Perceba ali, ó, que lombar alta, nós não temos nenhuma compressão. A gente vai mostrar numa outra imagem ali a diferença desse mesmo paciente de uma imagem de lombar alta comparado a esse espaço L4, L5, tá? Então veja só, aqui já é uma imagem T1, a gente também vê a compressão, mas não é tão, para ver esse tipo de compressão, não é tão clara como em T2, ó. T1 também a gente vê o espaço lá, mas não com a mesma clareza, por isso que é importante saber essas técnicas de ressonância e a característica de cada um. Agora vamos ver dentro do exame de imagem, o mesmo paciente, só que a gente vai ver agora um outro corte, né? Então a gente estava vendo no corte sagital, no plano sagital, agora nós vamos ver, ó, no plano axial, nós vamos ver a vértebra assim, ó, para que a gente veja exatamente aqui, ó, essa estrutura que é o canal que nos interessa aqui, tá certo? Então lembra que eu falei para gravar lá naquele paciente como que era a lombar alta? Lá, L1, L2. Então, para ficar bem claro, ó, essa é a região do canal central. Então a gente vê esse branquinho e esses pontinhos aí, porque são as raízes da cauda equina. Para ficar mais claro ainda, ó, as raízes saindo livre ali, ó, tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí, esse triângulo aí demonstra um canal com as suas medidas preservadas, sem nenhuma compressão. Veja aqui a gente já está em L4, L5, então olha lá, ó, região L4, L5, nós estamos vendo a mesma estrutura que a gente acabou de ver em lombar alta, L1, L2. E perceba, ó, que a protusão discal, ó, e aí eu contornei com esse verde aí para ficar bem claro a protusão discal, como ela diminui esse espaço. Não é só a protusão discal, tá certo? Tem outras estruturas aí contribuindo, mas olha o triângulo como é diferente, ó.
dessa imagem anterior. Olha o tamanho desse triângulo aqui, que é o canal vertebral, né? Central. E olha aqui, ó. Opa, bem pequenininho, tá certo? Estenose, bem clara aí, evidente. Bom, então entender a imagem desses pacientes aqui é bem importante, tá certo? Claro que é uma clínica bem específica. A pessoa melhora muito a dor quando senta, piora muito quando fica de pé, piora muito quando anda muito. Mas é muito importante saber essa parte clínica e, claro, fazer a correlação com a parte de imagem, tá? Nós temos que entender a imagem para saber melhor o prognóstico, para fazer melhor acompanhamento, para eleger melhor os pacientes quando falham no tratamento conservador e para cirurgia, enfim, é muito importante. O tratamento, nós vamos falar brevemente dele, ele é 99% em exercícios, tá certo? Durante a fase das crises de dor, e eu disse que é muito comum em pacientes mais velhos, é muito importante esses pacientes não ficarem longe do treinamento de força, porque eles perdem muita força. Então, às vezes, eles passam por um ciclo de dor, e às vezes são vários ciclos, mas o ônus de ter parado de fazer exercício, às vezes é pior do que necessariamente só a crise durante a dor. Então, eles não podem perder força, tem que trabalhar a parte de força. E aí, é claro, sempre trabalhando na preferência do paciente, mas no caso das estenoses, sempre durante a crise, a gente vai conseguir fazer mais exercícios sentados, como a cadeira extensora, como também os exercícios de membro superior sentado. O paciente vai ter uma dificuldade de ficar de pé. Se o paciente anda 10, 15 metros já sente dor, esse paciente está lavando louça, o paciente está lavando louça e sente essa dor, fala, não consigo ficar mais, tem que sentar e descansar. Respeitar, claro, o ciclo de dor do paciente, ensinar ele a fazer em casa também. Eu não acredito que só o exercício supervisionado funcione, é muito importante. O fisioterapeuta, o educador físico está próximo, mas a gente precisa ter um programinha para passar para o paciente fazer em casa, tá certo? Então, um programa estruturado de exercício, controlando carga, etc., é extremamente importante, tá? Bom, antes de finalizar essa breve aula aí de estenose, para ficar bem claro aí o que é estenose, e se vocês acharem que precisam saber mais sobre exercício, ou sobre fisiopatologia, ou epidemiologia, enfim, qualquer parte da doença um pouco mais, pode escrever, que se a gente vê aqui, né, nos comentários, se a gente vê que é uma dúvida comum, a gente faz um vídeo especificamente daquilo, demonstrando exercício ou demonstrando alguma parte da biomecânica, da fisiopatologia que ficou aí na dúvida. Então, para terminar, eu quero que fique bem claro essa imagem aqui, que é a imagem do paciente com estenose espinhal lombar. Pessoa mais velha e que sente grande alívio de dor, com flexão de tronco e com apoio, assim como o do carrinho de supermercado. A gente chama até de sinal do carrinho de supermercado. Então, esse é o tipo de paciente ou a pessoa que tem, ela vai perceber que ela tem um alívio da dor se ela inclinar o tronco para frente e se debruçar, se segurar. Eu dei o exemplo de lavando a louça. Geralmente o paciente fala assim para mim assim, nossa, eu tenho que flexionar meu tronco e me debruçar sobre a pia e eu consigo melhorar e depois voltar. Então, quando a pessoa faz extensão da coluna ou fica de pé, dói muito. Quando ela faz flexão da coluna, principalmente quando se apoia, melhora muito. Bem, esse é um vídeo para o meu canal, José Mararouca, e também em parceria com a Fisiomedicina, que é um método de educação que ensina todas essas doenças aí, né? Não só a estenose espinhal lombar, mas a gente vai fazendo vários vídeos aí de algumas doenças, e que o intuito é contribuir com os profissionais da saúde para acelerar o crescimento deles e atualizar o crescimento deles, baseado, claro, né, nas últimas e nas melhores evidências científicas. Muito obrigado.